Ah, esse destino é um piadista mesmo. Eu tinha que gravar esse podcast pro Pedro editar, e a casa com criança não é um lugar, ideal, né, pra exigir silêncio, principalmente numa manhã de domingo. Aí eu entrei no carro e saí procurando uma sombra pra estacionar e gravar tranquila minha fala. Adivinha onde, consciente ou inconscientemente, eu parei? Na frente da igreja. Então eu vou aproveitar, deixa e te perguntar. Dá uma olhada rápida na sua mão esquerda. O que você vê no dedo anelar? Vai, aproveita que você está aí de fone e que o papo é só nosso. E diz para mim em pensamento o que essa aliança ou a falta dela representa para você. Tá, então eu vou falar o que significa para mim. Para mim significa uma lacuna que nunca foi preenchida. Um dedo que restou desabitado. Me diz se há cabimento nesse elo de metal em formato circular que eu, enquanto digitei meu texto com os dedos nus, eu não consegui mensurar o valor do seu preenchimento. O que eu quero saber é, a aliança no seu dedo preenche seu sonho? Se sim, nomeie então uma palavra que não deixe minha ilusão zarpar para sempre, porque meu sonho dorme uma noite que nunca amanheceu. Me dê só uma palavra que ocupe o espaço desse círculo e que justifique o sim todos os dias. Eu sou composta por urgências. Minhas alegrias são intensas, minhas tristezas absolutas. Me entupo de ausências, me esvazio de excessos. Eu não caibo no estreito. Eu só vivo nos extremos. Eu caminho desequilibrada em cima de uma linha tênue entre a lucidez e a loucura. De ter amigos eu gosto porque preciso de ajuda para sentir. Embora quem se relacione comigo saiba que é por conta própria e alto risco. O que tenho de mais obscuro é o que me ilumina. E a minha lucidez é que é perigosa. Se eu pudesse me resumir, diria que sou irremediável. Clarice Lispector. Era preciso trazer essa dor para tomar um sol, aqui do lado de fora, aqui no cockpit. Então convidei duas mulheres que professam sobre a simbologia desse icônico anel e disse para elas assim: falem agora ou calem-se para sempre. E claro que elas falaram. Renata Malhoca, psicóloga, escritora e celebrante de casamento, e a Naira Oliveira, que também é celebrante, e ambas apresentadoras do podcast Maravista, um podcast que navega pelo mar dos relacionamentos e que eu amo de paixão. Fui direta, perguntei para elas, depois de terem participado de tantos grandes dias, incluindo suas próprias experiências de casamento, depois de olharem nos olhos de tantos e tantos casais e de ouvi-los dizendo sim, o que a aliança representa afinal? Qual o significado das alianças em um casamento? Nossa, se a gente para pensar que o rito do casamento e a indústria que carrega essa instituição já é cheia de simbolismos prontos, eu acho que o ponto de partida para responder essa pergunta é devolvê-la. Se você considera suas crenças, seus valores, sua religião, suas vivências, seu relacionamento, eu que te pergunto, o que uma aliança no dedo significa para você? Se você fecha os olhos, visualiza esse anel na sua própria mão, que sensação isso te traz? E já que falamos de um simbolismo que teoricamente só faz sentido de par, como é que o outro se sente? Dentro do que eu acredito, as alianças são um bonito lembrete de que somos nós e somente nós que a colocamos no dedo. Mesmo que lá no grande dia, né, quem faça isso seja o parceiro. Na vida real não. Na vida real somos nós. Inclusive, isso fica muito visível quando várias vezes ao dia nós as tiramos, seja para lavar o prato, para brincar com o cachorro, lavar o cabelo. Nós sacamos a aliança do nosso dedo, colocamos numa prateleira mais alta, no bolso, e só finalizada essa tarefa, nós a colocamos de volta. E eu penso que essa é uma metáfora incrível para ilustrar algo super recorrente em um casamento ou em um relacionamento. As pequenas desistências. Quando a aliança fica no dedo, permanece intacta, mas nós tiramos brevemente a aliança que fica na alma. Seja depois de uma briga, diante de descaso, palavras duras, um erro, grande ou pequeno, ou até mesmo quando a química não está lá a mesma coisa.
Sempre que eu coloco a aliança de volta no dedo ou na alma, eu lembro que esse é sempre um movimento meu. Então as alianças não vão me falar sobre ser infinito ou a veia que é ligada ao coração. Me falam sobre autorresponsabilidade, sobre como somos nós e somente nós que podemos nos fazer permanecer naquela relação. O que nos diferencia? O que nos torna únicos? Quando falamos de espécie, de sermos humanos, a arte, a cultura e os símbolos são as âncoras que nos distinguem de outros bichos. Por isso, a importância dos ritos. Não só para serem reproduzidos, mas para serem inteiramente vividos. Rituais nos dão a dimensão fundamental do nosso existir. Pertencimento. A palavra comemoração já indica. Comemorar é construir memória coletiva. É pausar a correria, sair do automático, só da fala, do raciocínio. É ir para os sentidos, para o corpo. São para isso os símbolos. Para compreendermos os ciclos. O começo, o meio e o fim que há em tudo. Vem daí a simbologia da troca de alianças. O círculo, o ciclo que está sempre recomeçando. Existem ex-papéis, ex-marido, ex-esposa, mas não existe ex-relação. Relações são feitas de ciclos, de vínculos que duram mesmo quando não há mais a proximidade física, a assinatura. O que então a aliança num casamento simboliza? Talvez você já tenha escutado sobre o círculo da eternidade, o dedo anelar da mão esquerda por onde chega a veia do coração. Mas eu quero te contar uma história mais antiga, que é a minha preferida. Muito antes das tradições das festas de casamento, a aliança era chamada na Europa antiga de anel de poesia. O anel de poesia era um símbolo que dizia: eu te quero por perto, em você eu confio. Amigos, afetos, família, não só esposa e marido usavam o anel de poesia. O anel de poesia era o símbolo, era dar a sua palavra ao outro, a sua poesia. Eu desconheço algo mais forte e mais bonito do que dar a nossa palavra a alguém. Ela sim nos une. Eu tive um anel desses aí, sabia? Era um daqueles feitos sob medida, pesado até para uma aliança. Era bem bonito o anel. Ele tinha uma apreciável pedra de brilhante e os nomes com uma data gravados na parte de dentro. O tal do Orives que vendeu disse que aquele era o símbolo do para sempre. Eu já tinha sonhado muito vendo as propagandas com casais de mãos dadas numa união eterna, envelhecendo juntos, esbanjando rodopios no pôr do sol. Na ocasião, eu até perguntei para o Orives se de vez em quando era bom voltar lá para polir aquele elo, caso ele perdesse o brilho com o mau uso do dia a dia ou as ranhuras do cotidiano. Mas nem foi preciso. Nunca mais eu precisei voltar lá. Adoraria contar essa história pessoal para vocês numa versão mais romântica. Só que o roteirista, na minha vez, acho que estava de folga. E chamaram um frila de exatas, que não curtia poesia e nem assistia às propagandas do Itaú para pegar umas referências. Esses dias, casualmente, uma música ganhou volume e silenciou as coisas à minha volta enquanto eu assistia com a minha filha uns vídeos de uma contadora de histórias e cantora que, numa de suas composições, vocalizou o meu destino. Aquele anel, que serviu direitinho no meu dedo na hora do sim, escorregou do sonho e mergulhou para sempre na imensidão de um mar de faz de contas. Bia Bedran, conta essa história para eles, que é a sua história, mas que pode ser a minha e também a sua que está nos ouvindo. A história da menina que perdeu o anel no mar se confunde com a minha própria história. Quando eu escrevi essa canção, e lá se vão 30 anos, eu falava de uma menina que perdeu o anel do mar, e era o anel do seu amor, era o anel da sua sorte, era o anel da sua alegria. Como é que ela ia viver sem amor, sem sorte, sem alegria? Então ela diz: mar, devolva meu anel. Mar, eu preciso desse anel.
mas o mar não pode devolver nada que ele leva. E com pena da menina que tanto chorava, ele deixou ali, onde a onda quebrava na areia, uma concha, muito mais bonita do que aquele anel que a menina tinha perdido. E dentro da concha tinha a voz do mar que dizia: não adianta chorar, menina Bia, que a vida assim sempre será. É preciso aprender a perder para depois saber ganhar. Perdi meu anel no mar, não pude mais encontrar, e o mar me trouxe a concha de presente pra me dar. Ele parou na goela da baleia, será que foi pro dedo da sereia? Ou quem sabe um pescador encontrou o meu anel e deu pro seu amor. Vem que dá pé! Começa agora o podcast Mulher de Maré, um podcast que fala sobre profundidades femininas vividas nas altas e baixas das nossas marés. Tripulação, temos colete salva-vidas na cabine de popa. Vamos ter que aproar para o vento e risar a vela, porque um sudoeste vai dar as caras aqui no 4º episódio. Eu sou Patrícia Paz, uma caipira que desagou no mar. Mas às vezes ainda acontece de eu despertar de madrugada achando que o mar abrigado que eu navego hoje é só um sonho. E que a qualquer momento eu vou acordar assustada dentro do bote salva-vidas que, à deriva, no mar grosso, me ajudou a sobreviver por longos anos, lamentando a falta daquele anel e do sonho que cabia nele. Eu quero saber das opressões que você se livrou e de como seu cabelo anda cada dia mais selvagem e lindo. Quero saber da culpa que não te habita mais. Quero ouvir tudo que te silenciaram. Eu quero que você me conte a história de suas cicatrizes. Riane Leão. Muitas marés depois das canjas na churrascaria do episódio anterior, e eu já era uma mulher, com um diploma na mão e uma lista de casamento na outra. Eu já estava com 26 anos, 4 naquele relacionamento. Era hora de cumprir o regimento maior do manual de educação de toda moça do interior que se preza e não quer a má sorte de ficar pra tia. Era hora de casar, de seguir à risca tudo o que me ensinaram sobre a glória de colocar uma aliança no dedo, desde as tardes de sábado em que eu, pequenininha, colocava minha roupa de missa, como se diz por lá, esperando pacientemente a avó fazer um rabo de cavalo bem esticado no topo da minha cabeça para seguir com um caderninho que tinha a foto de um gatinho de olho azul junto ao peito. Eu tinha sempre comigo a companhia da vizinha da mesma idade, e a cada dezena de passos íamos nos misturando com a criançada da redondeza, que no mesmo horário saíam de suas casas e seguiam para a aula de religião. Onde será que está a minha vizinha da infância hoje em dia? Será que ela se casou? Será que exibe até hoje uma aliança no dedo esquerdo? Será que ela se separou e ficou na mesma cidade? Teria virado mal falada, pobre coitada? Bom, nunca mais a vi e às vezes eu me pergunto se ela prestou tanta atenção quanto eu naquelas aulas vividas com outras crianças e seus ouvidos de 9 anos de idade nas longas tardes de sábado dentro do galpão anexo à paróquia. Se quiserem saber se pedi muito ou se nada pedi nessa minha vida, saiba, Senhor, que sempre me perdi na criança que fui tão confundida. À noite ouvia vozes e regressos. A noite me falava sempre do possível de fábulas, de fadas. O mundo na varanda, céu aberto, castanheiras douradas. Meu espanto diante das muitas falas, das risadas. Eu era uma criança delirante. Nem soube defender-me das palavras. Nem soube dizer das aflições, da mágoa, de não saber dizer coisas amantes. O que vivia em mim sempre calava. Eu não sou mais que a infância, nem pretendo ser outra comedida. Ah, se soubesseis, ter escolhido um mundo este em que vivo, ter rituais e gestos e lembranças. Viver secretamente, em sigilo permanecer aquela esquiva e dócil.
querer deixar um testamento lírico e escutar, apesar, entre as paredes, um ruído inquietante de sorrisos, uma boca de plumas, murmurante. Nem sempre há de falar-vos um poeta. E ainda que minha voz não seja ouvida, um dentre vós resguardará por certo a criança que foi tão confundida. Hilda Hilst. Enquanto minha mãe trabalhava, eu fui criada pela minha avó materna. A avó G era merendeira numa escola e, sem muita escolha, era obrigada a levar uma falante garotinha de 3 anos para trabalhar com ela. Sempre que visito mentalmente aquele lugar que passei a maior parte da minha infância, dos 3 aos 9 anos, me lembro de cores, cheiros e sabores, mas 3 lembranças são as mais presentes. A foto do presidente Figueiredo com a faixa presidencial na entrada da escola, e ele tinha uma cara muito sinistra que me dava um baita medo. Do cheiro de leite em pó dentro do depósito da merenda, como a gente chamava, que também era o meu lugar do soninho depois do almoço, agarrada no paninho que eu enroscava entre os dedos. Mas a melhor lembrança mesmo é a do meu amigo, o Chiquinho, o bibliotecário da escola. Um senhor, bom, sei lá, para mim ele era senhor, mas agora pensando aqui, falando com vocês, ele devia ter a minha idade hoje. Como definir o Chiquinho? O Chiquinho era um sorriso aberto, afetuoso e constante, que vivia no corpo de um homem negro baixinho com uma deficiência na perna. Para falar a verdade, eu só me lembro bem mesmo do sorriso do Chiquinho e dos seus muitos dentes expostos. Ah, e do olho que fechava quando ele sorria e balançava a barriga numa risada prolongada. Por todos os anos que vivi debaixo do avental de merendeira da minha avó, fui também ajudante da biblioteca. O Chiquinho me ensinou palavras como obséquio, me apresentou o livro mais legal de todos, A Ilha Perdida, e me deixava anotar, com a minha letra, o número dos livros no caderno de devolução quando ele saía para almoçar. Eu nem sei mensurar o tamanho do impacto positivo que o Chiquinho teve na minha vida e na minha paixão pela escrita. As palavras só têm sentido se nos ajudam a ver o mundo melhor. Aprendemos palavras para melhorar os olhos. Há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem. O ato de ver não é coisa natural. Precisa ser aprendido. Quando a gente abre os olhos, abrem-se as janelas do corpo e o mundo aparece refletido dentro da gente. São as crianças que, sem falar, nos ensinam as razões para viver. Elas não têm saberes a transmitir. No entanto, elas sabem o essencial da vida. Quem não muda sua maneira adulta de ver e sentir e não se torna como criança, jamais será sábio. Rubem Alves. Escrever para mim é hoje como tocar uma melodia rítmica com sons, sílabas, pausas, exclamações. Eu escrevo sem compromisso e com vários erros de português, inclusive, e sem necessidade de ser compreendida. Apenas jogo minhas palavras para o vento endereçar a quem as é de destino. Esse é o poder que a escrita e a palavra têm. Asas. Já ouviram a expressão o autor tem meia obra e o leitor tem a outra metade? Por exemplo, quando a gente gosta muito de uma música, a gente fala, essa aí é a minha música. Eu estou falando da convidada de hoje, Bia Bedran. São 40 anos viajando pelo Brasil. A Bia, pessoal, tem vários títulos acadêmicos e vale visitar o site dela para ler o currículo dessa artista tão completa que leva na bagagem o dom de cantora, escritora, compositora, contadora de histórias, ela é professora também, atriz, enfim, ela é uma artista singular. São 14 livros infantis, 10 CDs e 2 DVDs. Já ganhou o Prêmio Jabuti, conquistou o Prêmio Grão de Música e escreveu o livro A Arte de Cantar e Contar Histórias, Narrativas Orais e Processos Criativos. Pelo menos contar história é um pouco do que temos feito aqui nesse podcast, né, Bia? Seja bem-vinda ao Mulher de Maré. Olá, estou tão feliz, Mulher de Maré, que maravilha estar aqui, porque eu sou uma espécie de mulher de maré, faltou falar do meu currículo, que eu sou do mar também. Puxa, gente, eu me empolguei tanto aqui no currículo da Bia que até esqueci de falar da sua inerente história com o mar. Mas peraí, eu vou tentar então reparar esse descuido. E já que eu estou entrevistando uma contadora de histórias, editor, capricha aí nos efeitos.
Era uma vez uma menininha muito criativa. Beatrizinha, ou Bituca, deu seus primeiros passinhos num bucólico e pitoresco cenário no fundo da Baía de Guanabara. Ela morava numa casa que beijava o mar, cheia de vida, construída na escarpa da prainha de São Francisco, um dos principais adornos da renomada Estrada da Frois, em Niterói. Ou Estrada da Frois, no sotaque original, que eu acho que até combina mais. Bituca, com seus vívidos olhinhos, espiava pela janela de casa e de lá via um quadro em movimento azul infinito. Com seus pezinhos ligeiros, descia e subia a escadinha que dava direto na prainha, onde a família pegava siri no puçá, fazia pescarias no entardecer e mergulhava tendo a natureza como quintal. Os anos avançavam e a menininha Bia, que cresceu respirando a brisa e ouvindo as ondas do mar, teve sua história banhada pelos mares da música e da arte. E foi nesse cenário que, com apenas 8 anos de idade, compôs sua primeira de muitas canções. E eu estou muito feliz de estar aqui ao seu lado. A gente está ao lado, nossas vozes e corações unidas por essa rede que não é do pescador, é essa outra rede que nos faz contar nossas histórias. Obrigada, Patrícia, por esse convite. Estou muito feliz. Poxa, Bia, eu que agradeço demais. E você sabe que você falou uma coisa que para mim faz muito sentido. A voz, ela tem uma capacidade incrível de conectar as pessoas, né? A gente sabe quando uma pessoa que a gente ama ou até uma pessoa que a gente tem em contato, se ela tá bem ou se ela não tá bem, pela voz. Você liga para sua irmã e fala alô. O que você tem? Só pelo alô dela, né? Então a voz tem um poder inimaginável de tocar o coração das pessoas, né? E eu falo pra você, Bia, meu Deus, olha, poucas vozes tocaram tanto o meu coração quanto você tocou, viu? Eu te agradeço tanto. A sua voz é tão bela. Você com essa experiência toda, né, usa a sua voz de uma maneira tão perfeita e é tão aconchegante também, é tão puro, assim, tão cristalino escutar a sua voz tão intensa. E eu fico feliz de juntar a minha a essa mulher de maré maravilhosa. Olha, eu também tive, como o Yacht Clube Brasileiro, tem um iate clube em Niterói que chama Iate Clube Brasileiro e tem o Sailing, que era só dos ingleses, na mesma rua, na Estrada Frois. Adiante da minha casa havia o Iate Clube Brasileiro, onde eu tinha meu barquinho. Nós tivemos um barquinho, um pinguim, que se chamava Eolo, que é o deus do vento. O Eolo, eu ia lá, ia no Iate Clube, o barquinho guardava lá. Eu era uma menina ainda, velejei um pouquinho, viu? Olá, tá vendo só? A Bia Bedran também tem história de vela. Que maravilha! Ô, Bia, e você ali, enquanto criança, naquele cenário maravilhoso, assim, seus pais eram leitores? Você foi estimulada na sua infância? O que você lia, Bia, na infância? Papai apreciava, que eu me levava nos programas de calouro. Papai era um fã, assim, e ele estimulava, ele ouvia boa música brasileira. E, claro, eu era uma leitora voraz porque minha mãe me educou, e educou meus irmãos na arte, na contação de histórias. Mamãe gostava de contar histórias e nós tínhamos esse cenário bucólico que nos fazia ser muito contemplativos e que nos fazia também amar a natureza de uma maneira mais profunda do que crianças que moravam longe, né, de árvores e de mar. Nosso quintal era o mar, mas também tinha quintal, o casarão. Era muito lindo. E mamãe contava muitas histórias. Minha mãe era professora, ela escrevia peças de teatro, minha mãe alfabetizava através da arte. Então, eu tenho uma história com a palavra, com a literatura, com o português, com a língua, com o idioma, com a imaginação. Então, nós tivemos uma infância banhada, literalmente, pelas águas da imaginação, da sabedoria e, literalmente, do mar, né?
A leitura me era muito grata. Eu era leitora voraz mesmo, de livros. Por exemplo, quando a gente fala, eu gostava de Monteiro Lobato, muita gente fala isso, mas só conhece o Pica-Pau Amarelo da televisão. Gostar de Monteiro Lobato, como eu gostei e outras pessoas da minha geração gostaram, era ler os 14 livros, era ler a coleção verde, grossa. Naquele tempo era ler mesmo, era se adentrar no reino das águas claras, que a Narizinho estava sempre ali inventando quando ia ver o rio, o riacho. E eu li todos os 14 até chegar nos 12 Trabalhos de Hércules, que eram 3 tomos, só falando da mitologia. Então, minha cabeça dos 8 anos, 9 anos, 10 anos, era lendo aquele mundo incrível do Monteiro Lobato inteiro. E eu saía com a minha imaginação carregada, boa, né? Para poder criar minhas canções. E, fora isso, eu escutava uma coleção chamada Disquinho, que o nosso Braguinha, que é o João de Barro, criou. E ele, o que ele fazia? Ele conheceu o Walt Disney, ele foi aos Estados Unidos e fez parcerias para a tradução dos Anõezinhos. Ele lançou discos coloridos, nós tínhamos todos, que eram histórias, contos de fadas, que eram canções, por exemplo, como essa aqui, ó. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto e o lobo mal passeia aqui por perto. Mas à tardinha, ao sol poente, junto à mamãezinha dormirei contente. O Braguinha criava esse universo sonoro que alimentou minha imaginação ao lado dos livros. Que bela história! Que mulher notável, viu? Sua mãe, já tô aqui imaginando como foi viver ao lado dela. Muito legal, Bia. Na sequência, eu queria que você falasse quando que você assumiu para você. Você comentou que com 7, 8 anos você já cantava, né? Mas você compunha já nessa época? Quando que você assumiu, eu sou compositora, escritora e o que eu escrevo vale a pena ser ouvido? Porque às vezes a gente passa por um processo, né, na gente que, poxa, será que o que eu escrevo é legal? Será que eu posso viver disso? E quando que você teve essa certeza? Olha, essa pergunta é maravilhosa, porque realmente até hoje eu me pergunto assim, quando que a gente tem essa certeza que esse é o caminho irrefutável, que não dá mais para voltar? Olha, eu tive naturalmente na minha vida, foi muito natural. Eu estar assim, às vezes eu pergunto, eu gosto muito de falar isso. Você vai perguntar para o peixe o que é a água? Ele vai dizer, o peixe vai dizer água, ou então mar, olhar para o lado, para o outro, ele já está lá dentro, né? Então, eu me sinto tão íntima do meu violão, que eu comecei a aprender com 8 para 9 anos, eu me sinto tão íntima dessa estrada de compor naturalmente, sem pensar, sou uma compositora, não dá, eu era uma criança. Mas uma história interessante, como eu fazia músicas naturalmente, a primeira que eu fiz, eu não tocava violão ainda, eu fiz cantarolando. Eu tinha muito pequena, eu tinha 6 anos e cantarolei uma canção de Natal. Nós temos formação católica na nossa infância, meu pai era muito católico, então a gente falava do menino Jesus, não falava de Papai Noel, falava de menino Jesus no Natal e tal. Nascimento de Jesus, a manjedoura sempre me encantou muito, né? Aquela história daquela caverna, aquela gruta, né? E é sempre um imaginário muito grande, mesmo para quem não é religioso, né? Eu nem sou religiosa, mas eu sou uma pessoa que tive formação católica. Então, olha a música que eu fiz. Eu cheguei para minha mãe e cantei assim com 6 anos. Mamãe, fiz uma música. Aí minha mãe, minha filha, você fez uma música? Eu falei, fiz, mãe, olha só. Natal, Natal, din-dom-dem, os sinos cantam também, com os anjos cheios de luz, nasceu Jesus, Jesus, salve Jesus, nosso Senhor, para nossa alegria nasceu, e para nos salvar, sofreu tanto e na cruz morreu.
Você vê que tem muita influência de Handel, tem muita influência da música clássica. A gente ouvia música clássica. Aí minha mãe falou assim, minha filha, isso é muito feio, dizer que uma coisa é sua sem ser. Minha filha, isso chama plágio. Eu, quê? Plágio? O que é plágio, mamãe? Plágio é você copiar, é dizer que uma música é sua e não é. E eu quase chorando, mãe, é minha, eu juro que eu fiz agora, mãe. Aí a minha mãe falava, canta de novo. Aí eu cantava igualzinha. Aí a mãe, minha filha, você fez isso mesmo, mamãe? Fiz, mãe, eu juro. Bom, essa foi a primeirinha, 6 anos. Mamãe era muito correta e ela já sabia que eu era criativa, eu era uma menina que estava sempre contando alguma história, uns versinhos. Ela mesma, existe uma coisa engraçadíssima, essa de 3 para 4 anos. Veja bem se você pega sua filhinha daqui a pouco fazendo isso. Minha casa, como eu lhe disse, era muito grande. Aí a gente, para ir à cozinha, tinha que descer as escadas todas. E eu um dia fiz assim, mãe, acordei de madrugada, quis beber água, fui na cozinha, que pena, a porta estava fechada, também a água não estava filtrada. Ai, que belezinha! E aí mamãe ficou admirada, porque ela pedia para eu repetir, e eu repetia na mesma métrica. Você vê, essa condição que dá da gente se conformar com alguma coisa. Quando a gente conta histórias para criança muito pequena, a gente não tem que achar que a criança tem que entender racionalmente tudo, não. Mas os conceitos vão entrando. A Raposa e as Uvas, que é uma fábula, ele fala assim, a raposa está passando na floresta e tem aquelas uvas maravilhosas chamando ela para comer. A raposa pula e não alcança. Pula e não alcança. E as uvas são lindas, lindas. É do Esopo essa fábula. Ela pula, e quando ela não consegue comer, ela desdenha. E fala assim, essas uvas estão verdes. Eu ficava imaginando a raposa tentando e depois dizendo, eu não quero nada de uva, não, elas estão verdes. Quem sabe isso já tinha entrado na minha cabecinha para eu falar, a água também não estava filtrada. Para que eu ia beber? Entendeu? Exatamente. Você foi para os seus filhos um pouco como sua mãe, assim, Bia? Você provavelmente, eu acho que você contou muita história para eles. Eu fui para as minhas filhas esse estímulo, sim, que mamãe foi para mim, com uma diferença que foi triste. Veja bem, a mamãe se dedicou a gente. Quando nós fundamos o teatro, que entrou na nossa vida como uma família, uma trupe, eu já com 17 anos, meus primos com 14, todo mundo trabalhando no teatro. E as mães sendo as diretoras, todo mundo trabalhando, criando texto. Quando a gente fundou o teatro, elas voltaram a trabalhar, mas não numa função que era da juventude delas, como professora. Elas vieram trabalhar com a arte, fazer um grupo de teatro de vanguarda ao nosso lado, que éramos os jovens da trupe. Já era uma artista. Quando se perguntou quando eu descobri que eu era Bia Bedran. Bom, descobri que eu ia fazer isso para viver, contar histórias para viver. Aí foi na minha maturidade, porque até os meus 29 anos, até nascer minha segunda filha, eu já era profissional. Eu já fazia teatro, porém, eu fazia como o peixe, não precisa perguntar o que é a água. Eu fazia, até que eu tive o convite para ir para a televisão, levar essa minha experiência toda para a televisão. Quando o programa surgiu, em 87, aí a Bia Bedran chegou mesmo como sendo, caramba, eu sou uma contadora de histórias, uma artista brasileira, que agora eu estou indo para o maior veículo de comunicação. E aí sim, desde que eu me entendo por gente, vamos falar assim, eu acho que eu me sinto uma artista. Eu me sinto uma artista, sim. Isso é incrível, isso é muito legal. A gente sente, né, quando a gente está num caminho, exercendo algo que a gente nasceu para fazer, quando, né, é a nossa missão aqui, talvez. É isso.
Não tem outro jeito. É uma missão que eu cumpro com o maior prazer, mas com todas as agruras da vida profissional, que também não é fácil. Ninguém sabe. Todo mundo sabe que até a cortina abrir, o suor, o caminho foi de pedras. Até a cortina abrir. Quando abre, parece o céu. O que você sente, na verdade, Bia, sabendo que ao ouvir uma música sua, algo pode ser tocado, e às vezes tocado profundamente numa pessoa. No seu caso, ainda mais especial numa criança, né? Porque você escreve, você fala diretamente para as crianças. Essa sua missão é uma missão de muita responsabilidade e muito bonita ao mesmo tempo. Como que ela é significada aí dentro? Olha, esse é o significado essencial mesmo da minha vida, porque quando eu compus minhas melhores canções, primeiro foi a infância, que eu vou cantar daqui a pouco uma canção que se chama O Barquinho Céu Mar, que eu fiz com 9 anos para mostrar um pouco da minha infância olhando o mar para você, né? Mas veja bem, eu tenho essa coisa o amor assim pela arte, pela capacidade de vivenciar como sendo essencial passar uma mensagem bonita, passar algo que toque. Eu era uma menina, fazia música, eu não estava pretendendo passar nada, eu estava sentindo, passava por mim a emoção. Anos depois é que a gente grava essa canção, muitos anos depois, né? Então, no começo era uma emoção de dentro que eu precisava externar. Quando eu me tornei jovem atriz no Teatro Quintal, era uma emoção de dentro que eu precisava externar, mas profissionalizando e sabendo que nós íamos tocar o coração de 200 pessoas por sessão. Aí já começou. O outro vai receber nossas criações. Chegou o outro. A gente sai da infância que você cria pelo prazer, pela necessidade de ver que sua alma vibra, passa para a juventude, onde já chega o público, vou fazer para um público, e aí chegou minha maturidade, e eu vou fazer só para crianças, vou tocar o coração das crianças. O material da minha obra infantil, que se tornou hoje tão conhecida, que você também abriu com o Anel, veio por ocasião do nascimento de filhas para quem eu compunha canções pensando nas crianças do mundo. Primeiro passava pelo crivo delas, pelo coraçãozinho delas, pelo olhar delas, e depois eu ia gravar. E aí começou a carreira mesmo da Bia Bedran, compositora da infância, dos anos 80 até agora. É muita emoção, porque agora eu não tenho mais crianças, eu não tenho netos. Não tenho crianças para testar minhas canções. Eu chamo de teste. Eu testava com as meninas e elas gostavam muito, então saíam correndo, não ligavam, como tudo, né? Como um filho faz. Mas seja como for, existiu uma reação. Depois eu virei mais técnica, eu aprendi a compor para a infância e sei um jeito, eu sei a poética, ou sinto a poética que pode tocar a criança contemporânea e eu vou trabalhando em cima de temas, né? E assim a gente vai amadurecendo o jeito de criar. Eu acho que é mais ou menos assim. E a gente tá aqui, viu? Eu e a Yarinha, porque a Yarinha é super musical. Quando você precisar testar com alguma criança, a gente faz uma live. Com 2 anos, Bia, ela tem um repertório incrível de música. Eu fico boba de ver. Eu sempre digo nas minhas palestras, o estímulo a você ser um menino criativo, o estímulo a ser uma criança aceita e criativa, claro que o estímulo ajuda, mas às vezes a falta desse estímulo, que você vê em muitas crianças carentes, criadas às vezes em áreas de risco social, que não tem apoio, tem que se virar sozinha, e às vezes até crianças ricas e abonadas, que não têm o estímulo. Elas têm tudo materialmente falando, mas não têm o aconchego de uma conversa com os pais, não tem nem, né, às vezes, esse pai, essa mãe ausente mesmo. Então, a arte chega, às vezes, essa carência, ela é assim, preenchida pelo trabalho da gente, do artista, que vai criar um colo para que essas crianças sejam abonadas ou não, carentes financeiramente ou não, sentem nesse colo
e recebam algo que está faltando ali no seu seio familiar, que é às vezes destroçado, às vezes não é destroçado, mas é frio. Essa coisa do dinheiro, do capitalismo voraz, sabe? Que deixa tão sem sensibilidade, né? A criança fica tão querendo coisas. Eu acho que a arte vem para a criança querer ser coisas e não ter coisas. Isso começa nós que somos criadores para a infância, a gente coloca isso na frente agora, na nossa vida, na nossa maturidade profissional. O que a gente compuser, o que a gente escrever, tem que servir a uma causa grande, além da formação desses meninos e meninas, mas a sensibilização, a tornar o reencantamento pelo mundo possível. Exatamente, isso que é bom. Bia, vamos fechar esse primeiro trecho da entrevista com a música que você trouxe pra gente, essa que você compôs na sua infância. Então eu vou cantar O Barquinho, o Céu e o Mar. Lá vai um barquinho e eu a sonhar quando vejo o céu azul, o mar tão calmo e o vento a soprar. Fico a sonhar as maravilhas do mundo são essas, um barquinho, o céu e o mar. Lá vai um barquinho e eu a sonhar quando vejo o céu azul, o mar tão calmo e o vento a soprar. Fico a sonhar as maravilhas do mundo são essas, um barquinho, o céu e o mar. As maravilhas do mundo são essas, um barquinho, o céu e o mar. Que lindo, Bia, que lindo. Que privilégio nosso aqui no Mulher de Maré, hein, gente? Vocês viajaram comigo agora, juntos? E essa vai para a playlist do Aloysius. Lá no Spotify tem a nossa playlist. Agora, para uma fase mais adulta, depois de muitas marés, né? Depois desse dia, dessa composição na sua infância, com 9 anos, muitas marés se passaram. E eu queria que você falasse pra gente qual foi o momento maré alta, a mais alta maré da sua vida, e o momento maré baixa, e os ensinamentos que esses momentos trouxeram para sua vida. Menina, muitos ensinamentos, né? A gente tem nas marés. As marés me regem realmente. Vamos lá. A maré alta de alegria, de realização, foi a maternidade mesmo. E aí essa maré foi muito maravilhosa. O meu pai estava ainda vivo e eu, muito feliz com a maternidade, sofri um baque muito grande, que foi a separação mesmo com a gravidez da segunda filha chegando, e aí meu pai faleceu e eu separei, mesmo sendo mãe, ia ser mãe já separada do casamento, e meu pai morreu. Foi a maré baixa, apesar da alegria de mais uma menina, mais um filho na minha vida. Os partos foram normais. Eu não tive parto dentro d'água, mas eu tive parto sem anestesia, em hospital. Mas
experimentei as dores mesmo do nascimento, praticamente mordendo corda, quase indígena. Então, nascimento das minhas filhas foram as marés altas, só que no nascimento da minha segunda filha, meu pai faleceu. Foi assim um baque na minha vida. Depois eu continuei, eu levantei, eu me tornei... Veio uma maré alta, que foi a força que dá a perda. Eu escrevi sobre isso num livro chamado A Menina do Anel, que tem a música que você colocou, mas tem um livro que eu escrevi muitos anos depois. E no livro A Menina do Anel, que é um livro, é minha biografia disfarçada de livro infantil, eu já vou sempre avisando aos pais, olha, não fica achando que você vai comprar a música do Anel, da Baleia e da Sereia, não. Você está comprando uma biografia da Bia, que não é só alegre, só que está disfarçada num livro infantil, porque conta as perdas. Eu falo que perdas foram essas. E aí tem as perdas de mãe, perda de pai, separação e a grande maré alta, que é criar as meninas com a arte. Aí teve um sopro na minha vida abençoado, que foi um sopro, assim, a carreira subiu, veio o programa de televisão, e aí, pronto, eu me tornei essa contadora de histórias profissional, talvez uma das primeiras do Brasil que contou uma história na televisão da minha geração. Olha só, Bia, e você tocou agora num ponto exatamente no ponto que eu queria tocar com você, falando especificamente sobre a contadora de histórias. A gente está falando de um podcast, estamos falando aqui nessa mídia, né? O podcast que é uma mídia nova, poucas pessoas têm o hábito de ouvir podcast, até porque o podcast, ele pode ser longo, né? Você pode ter, claro, um podcast de, 8 minutos ou de 2 horas, mas as pessoas não têm muito mais o hábito de escutar longas histórias, de ouvir, né? E eu queria que você, enquanto contadora de histórias, dissesse pra gente, para essas mães e pais que nos ouvem, como que a gente pode exercitar o escutar? Bom, isso, em primeiro lugar, evitar de dar celular para a criança entre 6 e 9 e 10 anos. Ela já vai ser uma pessoa que vai receber estímulos tecnológicos, né, informatizados, naturalmente do mundo. Porque se você quer estimular a criança a ser uma boa ouvinte, você tem que ser uma boa narradora, você tem que ser paciente. O narrador, ele tem que ter paciência, porque precisa estudar a história, precisa descobrir uma história adequada para aquele momento. Não é assim, oba, vou contar a história do pintinho que foi para lá. Não é assim. Um pai ou uma mãe que pretendem que seu filho tenha uma boa escuta, eles também têm que ter boa escuta, e eles têm que pesquisar, eles têm que ser esses narradores que descobrem um repertório que lhe agradem, tem que agradar o pai e a mãe. O pai e a mãe, os adultos, têm que se cercar de estímulos que eles gostem, que eles achem interessante, que despertem a imaginação. Por que só fala imaginação para criança? Não, Einstein fala, a maior potência do homem é a imaginação, a ciência não vai para frente sem imaginação. Quando nascem seus meninos, nascem seus filhos, eles já estão alimentados, nutridos, e não vão dar caloria vazia para o seu filho, vai dar a nutrição que é esse leite intelectual, esse primeiro leite, né, que é o leite das histórias, dos contos mágicos ou contemporâneos, mas que venham dessa fala dos pais, que venham da voz dos pais. Se os pais querem, estalar o dedo e saber o que eu faço com meu filho, não pode. Há que se ter muito trabalho. Eu até hoje estou educando minhas filhas. É sem fim. Educar é insistir. E é com a gente também. Vale para a gente. Então agora, para finalizar, queria que você levasse a gente para passear um pouquinho, para respirar, contando ou uma pequena história, ou cantando uma música, ou recitando um poema, algo que você tenha escolhido nesse momento para a gente. Então, eu já deixo aqui a minha
minha alegria é imensa. Falar sobre o mar, estar no mar, navegar, conversar, né, nas ondas do mar com você, Patrícia, com Mulher de Maré. Tão lindo esse projeto. É um prazer para mim. Então eu vou fazer aqui eu vou tocar uma canção que marcou muito. Ela se chama Pedalinho. E no pedalinho, eu cantei essa música dentro de um pedalinho mesmo, na ilha de Paquetá, que é uma ilha que temos aqui na Baía da Guanabara. E lá fui eu pedalando. Pedala, 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 pedalinho, me leva pra bem longe, bem devagarinho. O mar tá bonito, tá cheio de caminho. Pedala, 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 pedalinho. Pedala, 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 pedalinho. Pedala, 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 pedalinho. Me leva pra longe bem devagarinho. O mar tá bonito, tá cheio de caminho. Pedala, 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 pedalinho. Pedala, 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 pedalinho. Ai, o mar é bonito, mais uma vez lá longe. Pedala, 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 pedalinho. Me leva pra longe bem devagarinho. O mar tá bonito, tá cheio de caminho. Pedala, 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 pedalinho. Pedala, 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 pedalinho. Pedala, 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 pedalinho. Criança, seja feliz, feliz, feliz. Ai, 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 tiriê. Vai, pedalinho. Ah, Bia, vou repetir aqui o que eu disse para você no WhatsApp, viu? Além de cantora, de professora, de compositora, de escritora, contadora de histórias, você é muito encantadora. Muito obrigada por vir e por deixar tanto de você aqui pra gente, viu? Obrigada mesmo, de todo o meu coração. Muito obrigada, muita sorte, você alçando essas velas, soltando as âncoras. Vamos lá, um beijo no coração desse mar enorme. 24 dias depois dos meus 27 anos, me casei. Menos de 24 horas depois de dizer sim, até que a morte o separe, o eleito homem da minha vida, que agora dividia comigo o box do banheiro, me informou sem nenhum acanhamento, enquanto escovava os dentes, que tinha decidido não usar a nossa aliança. Disse que não iria conseguir se acostumar com aquele elo de metal incômodo no seu dedo. E ali, como quem tira uma meia do pé, naquela mesma hora, tirou a aliança do dedo e a encaixou junto a uma alça prateada do dispenser de colocar sabão líquido na pia do banheiro. E o anel lá ficou por anos. Mais precisamente, 11 anos em silêncio. O silêncio esconde um mundo vasto e profundo, um mundo desconhecido e até então temido. O silêncio convida a ver um novo mundo, que em apenas um segundo se torna intenso e profundo. O silêncio por completo faz do momento incerto uma aventura sem destino concreto diante do mar aberto. O silêncio do mergulho nas almas apresenta novas palavras, palavras que nascem das profundezas e que no silêncio desaguam por entre os mares das almas. O silêncio que vem do escuro, que traz aos olhos o obscuro. O silêncio das dores da alma, que no encontro se acalma, transformando a tempestade em água, que diante da luz deságua, nos vastos mares da alma. Gabriela Gonçalves Ferreira.
Ambos imóveis, eu e aquele anel de pendurado. Eu me lembrei da foto que ficava no porta-retrato da estante da casa dos meus avós paternos. Na foto eles cortavam o bolo de casamento, exibindo cheios de orgulho as suas alianças, uma mão sobre a outra. Os elos, parte de uma corrente, que construíram juntos até que só um viveu e o outro virou saudade. Senti a garganta queimar do sal que brotava e escorria pelos olhos. O sal havia chegado para ficar. Mas eu já tinha soltado os cabos do cais. Minha corrente agora já estava rompida, e elo de corrente rompido é corrente sem âncora. No meu dedo ainda estava uma aliança que não podia mais ligar o presente ao futuro. Ali tive o prenúncio da chegada de uma companheira que atravessaria comigo este vasto mar. A única coisa que senti naquela hora foi uma saudade voraz de tudo que não iria viver mais dali para frente. Adormeci. No sonho, a igreja branquinha foi sumindo no horizonte à medida que o anel desaparecia devagarzinho no profundo cristalino. Fitei encantada aquela cena em câmera lenta, entretida no reflexo dourado, cintilado pelos raios do sol que atravessavam a linha d'água. Meu barquinho agora navegava de mansinho, esperando que uma rajada o ajudasse a deslizar para alguma direção. Me fortaleci diante daquele relacionamento. Aprendi com ele amor próprio, reafirmei meus valores, pratiquei minha independência. Virei especialista em longas travessias e em gerenciamento de pouco recurso, como amor e afeto. Você quer saber se ainda eu vivo nesse barco furado? Depois de mais de uma década à deriva, com sede, fome, insolação, hipotermia e desidratação, consegui resgatar a náufraga que fiz de mim mesma. Num belo dia de primavera, manhã de setembro, sem nada esperar, a não ser dias idênticos de um presente que se perpetuava, avistei a terra firme. Quando meus pés tocaram a praia, ainda sem rumo, foi tateando a areia que encontrei o que o mar havia deixado para mim. A tal concha de presente para me dar. Mas essa é uma outra história para um outro episódio do Mulher de Maré. Hora de ancorar. Espera um pouquinho. Deixa eu jogar aqui no Waze o endereço da entrevistada do próximo episódio. 3 graus 51 minutos sul, 33 graus 48 minutos oeste. E na minha primeira ida no atol, eu tinha certeza, eu tive a certeza que aquele era o meu lugar, que aquele ambiente iria mudar a minha história de vida. Antigamente, tinha muitos barcos de pesca, muitos. E quando a gente chegou, eles tentaram de todas as formas intimidar a gente, né? E aí eu criei um personagem, que é o personagem xerife do mar, né? Que eu dizia que eu me inflava para ir falar com eles, que eu era magrelinha, eu me inflava, eu virava outro ser e comecei a encará-los, entendeu? Quando eles iam descer na ilha, no lugar de eu recuar, eu ia em direção a eles. Falava, e aí, fazer o quê? Não, vai dormir aqui. Eu digo, massa, então a gente vai passar a noite conversando. Com a xerifa do mar, Zélia Brito, chefe da Reserva Marinha do Atol das Rocas. Antes de tirar o fone de ouvido, conheça a tripulação do 4º episódio do Mulher de Maré. Eu, Pati Paz nas rimas e prosas, Pedro Rodrigues na edição, direção artística e beijinhos no fim do expediente. E a participação valiosíssima das comandantes do podcast Mar à Vista, Renatinha, do @Conto de Vista, e a Naira querida, do @Mar de Afeto. Bia Bedran, essa artista tão completa que parece que conheço a Bia, sei lá, gente, há anos. Sabe aquelas ligações que a gente não entende, a gente só sente? Pois é, tá aí um exemplo. Bia, obrigada. Você toca meu coração de verdade. Mergulhe na história dessa grande artista no site dela, que é o biabedran, com N no final.com.br. No Insta, você acha a Bia como @bedranbia.
O e-mail dela para shows, para contatos, para dizer que você gostou dessa entrevista é o biabedran@gmail.com. Você também ouve o trabalho dela no Spotify e YouTube e os seus livros estão na editora Nova Fronteira. Inclusive, agora em setembro tem o lançamento do novo livro da Bia, que está chegando aí pra gente com o título A Obra. Gustavo Arturi, o muso dos arranjos que deu vida à música tema do Mulher, que eu fico cantando mentalmente esse tan, 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 depois que o episódio acaba, viu, gente? Um girassol em dias de chuva que se chama Pameli Lima, minha amiga querida, dona da criação da logomarca do Mulher de Maré, que ficou tão linda. Espia lá no Insta, tá? Depois me conta. Te encontro na próxima lua cheia. Até lá, tente não remar contra a maré. E se gostou desse podcast, se inscreve, compartilha com alguém que te lembra o mar e manda mensagem pelos nossos canais de comunicação. O Insta é @mulherdemaré. E-mail mulherdemaré@gmail.com. À noite vai ter lua cheia, hein? Tudo pode acontecer. Deixa que a maré cuida do resto, tá? Continue a nadar. Beijo e chuá!